Bem, candidatos, vamos hoje aproveitar para recordar um pouquinho de progressões, progressão aritmética, progressão geométrica, e vamos falar um pouco também de determinantes, vamos falar um pouco também de matrizes e sistemas. Muito bem. Em primeiro lugar, progressões aritméticas. Vamos recordar. Você tem uma sequência de números, como por exemplo essa, A1, A2, A3, etc. Muito bem. Se a passagem de um para o outro, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, for feita sempre somando o mesmo valor, trata-se de uma progressão aritmética. Lembrando que esse valor é a razão da progressão aritmética. Muito bem. Algumas questões são, às vezes, dadas de forma literal, mas que você pode traduzir numa progressão aritmética. Vou dar um exemplo. Você tem uma planta que, logo depois que ela foi plantada, ela cresceu 2 centímetros no primeiro mês, mais 2 no segundo mês, mais 2 no terceiro mês. Então, você está somando sempre o mesmo valor. Você está transformando isso numa progressão aritmética. Muito bem. O que você precisa lembrar da progressão aritmética? Primeiro, a fórmula do termo geral da progressão aritmética. A n igual ao A1 mais n menos 1 vezes a razão. Esse A índice n, ele representa um termo qualquer, pode ser o primeiro, o terceiro, o quinto, um termo qualquer. Esse R, a razão, é o valor que está sendo acrescido na passagem de um termo para o outro. Muito bem. Com essa formulinha você consegue calcular a posição de um termo, o valor de um certo termo. Eu quero calcular, por exemplo, o sétimo termo, então eu troco n por 7. Eu consigo calcular a razão. Enfim, é uma fórmula muito útil para a progressão aritmética. Uma outra fórmula muito importante para a progressão aritmética é a que fornece a soma dos termos, muito pedido em muitas questões de vestibular. Muito bem, procure lembrar, a soma calcula-se assim, é o primeiro mais o último termo que você está somando, vezes a quantidade de termos e dividida por 2. Simples, primeiro mais o último vezes a quantidade e dividida por 2. Uma outra coisa importante da progressão aritmética é uma propriedadezinha chamada de propriedade da média aritmética. O nome já diz tudo. Eu tenho dois termos, por exemplo, o segundo e o quarto. Se eu calculo a média aritmética, eu obtenho o termo do meio. Então, o sétimo termo, por exemplo, é a média entre o sexto e o oitavo. A gente costuma dizer que o termo de ordem A índice K é o AK menos 1 mais o AK mais 1 dividido por 2. Em outras palavras, o anterior mais o posterior e dividido por 2. Muito bem. Vamos recordar um pouquinho da progressão geométrica. Trata-se de uma sequência de números, só que agora a passagem de um termo para o outro é feita multiplicando. Você passa do primeiro para o segundo multiplicando por um certo valor, do segundo para o terceiro você multiplica de novo, do terceiro para o quarto você multiplica outra vez. Muito bem. Uma questão, por exemplo, que se traduz em progressão geométrica. Pedro aplicou uma certa quantia que lhe rende 20% ao ano. Lembrando que render 20% é o mesmo que multiplicar por 1,20. Então, se passar um ano, é multiplicado por 1,20. Passou mais um ano, novamente multiplicado por 1,20. Passou outro, novamente multiplicado por 1,20. Isso caracteriza uma progressão geométrica. Como é que você trabalha com a progressão geométrica? Muito parecido com a aritmética. O que muda um pouco são as fórmulas. Primeiro, para a progressão geométrica, a fórmula do termo geral é essa. A n igual ao A1 mais A1 vezes o Q elevado ao n menos 1. A1 é o primeiro termo. Quem é esse Q? É o valor que está multiplicando, é o que a gente chama de razão da progressão. O problema é que no caso da progressão geométrica, você tem que trabalhar com expoentes. E se você trabalha com expoentes, algumas vezes você é obrigado a usar raiz, outras vezes você é obrigado a usar logaritmo, coisas assim. Mas o trabalho é o mesmo. A fórmula serve para calcular o valor de um termo, para calcular a razão, para achar a posição que um termo ocupa. Tudo isso é feito com a fórmula do termo geral. Tem também uma formulinha para calcular a soma dos termos da progressão geométrica.
A mais tradicional, a mais conhecida é só a soma dos termos. É o primeiro termo multiplicado pela razão elevado a n, esse n é a quantidade de termos, menos 1 sobre a razão menos 1. É a mais tradicional fórmula. Muito bem. E não esqueça também de uma fórmula que se usa quando se quer calcular a soma de infinitos termos. Tem infinitos termos de uma progressão aritmética, uma progressão geométrica, eu posso calcular usando essa formulinha. O primeiro termo sobre 1 menos a razão. Serve para a soma de infinitos termos. Então, de progressões aritmética e geométrica, isso é o fundamental. Conhecer a fórmula do termo geral das duas, conhecer a fórmula da soma das duas. Muito bem. Vamos recordar um pouquinho sobre matrizes. Matrizes. Embora tenha uma definição mais sofisticada, a gente entende uma matriz como sendo uma tabela onde nós temos linhas e temos colunas. Existem algumas matrizes que são muito particulares. Por exemplo, se a quantidade de linhas e de colunas for a mesma, a matriz é chamada de quadrada. Uma matriz muito especial, a chamada matriz identidade. O que é a matriz identidade? É aquela onde na diagonal principal, essa diagonal que desce, né, tem todos os elementos iguais a 1. E os demais elementos são todos iguais a 0. Matriz transposta, aquela em que linha vira coluna. Você pega a primeira linha, escreve na coluna. Pega a segunda linha, escreve na coluna. As linhas viram colunas. A matriz é chamada de matriz transposta. Muito bem. Outra coisa importante, determinante de uma matriz. Primeiro, procure lembrar que determinante só existe para matrizes quadradas. 2 por 2, 3 por 3, coisas assim. Se a matriz for 2 por 2, como é que se calcula o determinante? É o produto dos dois que estão na diagonal principal, menos o produto dos dois que estão na diagonal secundária. Muito bem. Se ela for 3 por 3, a gente usa a chamada regra de Sarros. A maneira mais simples de usar a regra de Sarros, repetir as duas primeiras linhas, as duas primeiras colunas, e depois multiplicar as diagonais, lembrando que em sentido contrário, quando você multiplica, troca de sinal. Muito bem. Se ela tiver 4 linhas e 4 colunas, ou 5 linhas e 5 colunas, aí a coisa já começa a complicar um pouco mais, mas em geral o que se faz é usar o teorema de Laplace. O teorema de Laplace diz assim, escolha uma fila, multiplique cada elemento pelo seu cofator e some. Isso fornecerá o determinante. Muito bem. Determinante, a gente usa, uma das utilizações mais simples, é quando você quer calcular a matriz inversa. A matriz inversa é extremamente trabalhosa, mas só para a gente recordar. O que é a matriz inversa? Aquela que multiplicado pela matriz inicial resulta na matriz identidade, recordando, matriz identidade, quando a diagonal só tem 1 e fora da diagonal são todos iguais a 0, né? Tem uma receita para você calcular a matriz inversa, que é achar o determinante, achar os cofatores, depois usar uma formulinha. Muito bem. Mas algumas coisas da matriz inversa são fáceis de serem calculadas. Como, por exemplo, o determinante da matriz inversa. Está aqui, inclusive. Ó. O determinante da matriz inversa é o inverso do determinante da matriz original. Então, você tem uma matriz original, calculou o determinante. Se você invertê-lo, você vai achar o determinante da matriz inversa. Consequentemente, para existir a matriz inversa, obrigatoriamente, o determinante precisará ser diferente de 0. Lembre-se disso, só existe a inversa se o determinante for diferente de 0, ok? Por que nós temos que entender bem matrizes? Por que nós temos que aprender a trabalhar direito com matrizes? Para poder mexer direitinho com a parte de sistemas. Vamos recordar um pouquinho. Você tem algumas questões que você transforma em equações. Mas se você tiver que montar 2 ou mais equações, aí começa a virar um sistema. Temos ali um exemplo, inclusive. Vamos imaginar o seguinte, né? O João, por exemplo, foi à feira, comprou abacaxi, comprou banana e comprou, por exemplo, cenoura.
Poderíamos chamar abacaxi de A, banana de B, cenoura de C, mas muitas vezes se usam X, Y, Z, coisas assim. Então ele comprou um abacaxi, 2 bananas e 3 cenouras, pagou R$40. Ele comprou 2 abacaxis, 3 bananas e 5 cenouras, pagou R$70. Verifique que, com isso, você está montando equações, você está criando um sistema. Muito bem. O sistema, para ser resolvido, não é coisa tão complicada. Você pode isolar o x, substituir o x na outra equação, pode fazer com que o x desapareça, calcular o y, não é tão difícil. O problema é se você tiver uma variável ou uma incógnita aqui no meio, você queira discutir o sistema, saber se o sistema tem solução ou se não tem solução, ou quantas soluções ele tem, coisas assim. Muito bem. O que a gente aconselha é que você comece pegando o determinante do sistema. O que é o determinante do sistema? É aquele formado pelos coeficientes. Coeficientes do x, coeficientes do y, coeficientes do z. Muito bem. Aí você calcula esse determinante e vai verificar quando que esse determinante vale zero. Se você sabe quando ele vale zero, você sabe quando ele não vale zero, não é verdade? Muito bem. E aí você pode analisar o sistema a partir do determinante. Se ele não der zero, temos uma única solução. Tem um único x, um único y e um único z. Se ele der zero, aí pode ser que se tenha infinitas soluções ou que não se tenha solução alguma, ok? Outra coisa, o determinante às vezes nos permite também obter o valor das incógnitas. Nós temos aqui um exemplo, quero mostrar para vocês esse exemplo. Ó. Aqui está um sistema, x mais y mais z igual a 6, x menos y mais z igual a 2, x mais y menos z igual a 0. Esse primeiro é o determinante do sistema, formado pelos coeficientes. Agora, repare que aqui eu tenho 3 outros determinantes. Um que a gente chama de determinante da variável x, um da variável y e um da variável z. Muito bem. Como é que eles são obtidos? Eu vou exemplificar aqui o da variável x. Ó, eu peguei os coeficientes do x. Quais são os coeficientes do x aqui? O 1 e o 1, a primeira coluna. E eu troquei por essa daqui, ó, a coluna dos termos independentes. Formei o determinante da variável x. Se eu quiser formar, por exemplo, o da variável y, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os coeficientes do y, ou seja, a segunda coluna, e trocar por essa dos termos independentes. Para a variável z, o procedimento é o mesmo. Pego os coeficientes do z e troco pela coluna dos termos independentes. Muito bem. Uma vez encontrado os determinantes, nós vamos usar uma coisa que a gente chama de regra de Cramer. Olha o que esse Cramer descobriu, olha que sensacional. Ó, se você pegar o determinante da variável x, ó, e dividir pelo determinante do sistema, ou seja, o segundo dividido pelo primeiro, dá exatamente o valor do x. Se você pegar o da variável y e dividir pelo determinante do sistema, dá o valor do y, beleza? O mesmo vale também para o z, né? Existem outros procedimentos de você analisar um sistema que é através das características da matriz completa, incompleta, mas isso já se torna um pouco mais detalhado, um pouco mais demorado, não é compensador. A melhor forma de analisar é pelo determinante, beleza? Então, para você, uma boa prova, espero que você tenha feito uma boa revisão.